Alô, meu querido Brasil! Aqui temos um simulador de epidemias que vamos usar na luta contra o coronavírus. Vamos conhecer as estratégias mais importantes para frear o seu avanço, entender os benefícios do distanciamento social e descobrir o que acontece quando temos um destino em comum, como ir ao banco ou ao mercado, por exemplo. A importância de isolar os casos ativos e o que acontece quando alguns escapam por falta de testes ou porque não apresentavam sintomas. Como as viagens entre diferentes comunidades podem afetar o conjunto. E as consequências de relaxar o distanciamento social quando uma população, digamos, ficou cansada de aplicar essas medidas. Iremos explorar esses assuntos, mas antes vou mostrar os conceitos básicos desta modelagem. Cada exemplo que veremos obedece aos parâmetros do modelo SIR. Basicamente são 3 grupos. A população azul é composta por pessoas saudáveis, ou seja, os suscetíveis, a população vermelha chamada de infecciosos e a população cinza representa os recuperados. É simples, quando uma pessoa suscetível está próxima de alguém com a doença, ela terá uma chance de ficar infectada, portanto é necessário haver contato ou proximidade física entre elas. Coisas como apertos de mão, beijos, tocar as mesmas superfícies, estar próximo na hora de um espirro e por aí vai. Então, para cada pessoa infecciosa, depois de um certo tempo, ela acaba se recuperando e deixa de espalhar a doença. Se ela morrer, também não poderá contaminar os demais, por isso alguns preferem o termo removidos. Vocês já devem saber, mas não custa reforçar que este é um modelo simplificado, com uma pequena população e bem menos complexa que a realidade dos grandes centros urbanos. Sou um engenheiro civil e o autor deste vídeo também não é epidemiologista, embora ele trabalhe com análise de dados e resolveu fazer esta grande contribuição. Eu decidi traduzir este vídeo, pois não havia encontrado nada igual em português. Portanto, espero que este exemplo sirva para nos dar uma noção fundamental e quem sabe despertar o cientista que há em cada um de nós. Talvez assim você possa esclarecer certas dúvidas e agora vamos ao que interessa. Aqui estamos diante de uma sociedade com um comportamento aleatório, todos se movimentam sem nenhuma restrição. Ficam perambulando para um lado e para o outro sem nenhum compromisso. Vemos que o resultado não é dos melhores e em pouco tempo quase todos foram infectados. O que você acha que aconteceria quando duplicarmos o raio de infecção? Podemos considerar isso um maior número de interações entre as pessoas, seja por elas estarem aglomeradas, quando participam de alguma festa, quando usam transporte coletivo, etc. A doença se dissemina mais rápido, é claro, mas quão mais rápido? Veja, o resultado é um desastre. Em pouquíssimo tempo atingimos o pico e a maioria dos habitantes foram infectados, quase que ao mesmo tempo. Agora vamos adotar algumas medidas preventivas. Consideramos o raio original de infecção e diminuímos a probabilidade de contrair a doença pela metade. Lembre-se, toda vez que alguém estiver na presença de um infectado, existe uma probabilidade do indivíduo saudável contrair a doença. Neste exemplo, a probabilidade padrão é de 20% e agora será reduzida para 10%. As pessoas usam máscaras, lavam as mãos e evitam tocar o rosto. Será que essas atitudes vão ajudar? Como era de se esperar, sim, houve um achatamento da curva. Isso comprova que medidas simples como adotar boas práticas de higiene ajudam a reduzir a velocidade de propagação. Observação importante número 1. A taxa de crescimento é muito sensível ao número diário de interações, à probabilidade de infecção e à duração da doença. Não é difícil de imaginar situações que multipliquem o número total de pessoas com quem você interage, ou medidas que reduzem as chances de se infectar pela metade, mas as diferenças são enormes. Nosso objetivo principal é reduzir o total de mortes, que representa uma parcela deste grupo cinza, os chamados removidos. Porém, essa proporção não é uma constante, pois quando o número de doentes é grande demais e o pico é alcançado rapidamente, ou seja, muitos estão doentes ao mesmo tempo, o sistema de saúde é incapaz de atender essa demanda, resultando em muitas mortes que poderiam ser evitadas.
Acredito que a maioria de nós não costuma passar o dia assim, vagando pela cidade. Geralmente costumamos ir aos lugares importantes, como ao supermercado ou ao banco, por exemplo. Neste simulador, quando introduzimos um ponto central que as pessoas visitam regularmente, o resultado é... Bom, já deu para perceber, né? Outra análise importante é observar o que acontece quando temos comunidades separadas com tráfego entre elas. Cada dia temos uma pequena chance de visitar cidades vizinhas ou bairros diferentes e a partir dali continuamos com nossas atividades do dia a dia. Tudo isso faz parte dos conceitos básicos da nossa análise. Agora veremos quais são as ações positivas para diminuir a propagação. O que é disparadamente a mais eficaz é identificar os casos e isolar quem estiver infectado, com boa testagem e resultados rápidos. Nestas simulações, quando atingimos um certo número de infectados, passamos a isolar os doentes um dia após a infecção. A partir daí, ficam de quarentena, distantes dos demais. Claro que não se resume a colocar todo mundo no mesmo local, como nessa caixinha vermelha. É apenas para ilustrar o processo. Perceba que assim, a epidemia foi rapidamente controlada. Agora vamos imaginar que 20% dos infectados continuam levando suas vidas normalmente, porque não apresentavam sintomas e por isso nunca foram testados. Os assintomáticos serão representados na cor amarela. A curva de contágio é parecida com a que vimos antes, porém a longa cauda mostra que o tempo total para erradicar a doença é muito maior, resultando no dobro de casos comparado à quarentena que isolou 100% dos casos. Fica ainda mais interessante quando observamos diferentes grupos que interagem entre si. Ao isolar todos os casos, a doença é rapidamente contida. Mas o que você acha que aconteceria quando 20% escapam da quarentena? Lembre-se que o início da testagem só começa após um surto, com certo número crítico de pessoas apresentarem sintomas. É aí que a sociedade dos pontinhos toma uma atitude e começam a isolar os casos. Vale ressaltar que, mesmo repetindo este processo, com parâmetros idênticos, às vezes leva o triplo de tempo para atingir este mesmo nível, mostrando o quão aleatório pode ser o desenvolvimento da mesma doença. O esforço de colocar em quarentena 80% dos casos, com fuga apenas dos assintomáticos, também achatou a curva, mas a cauda é mais espessa e leva muito mais tempo para identificar todos os casos, com mais da metade da população ficando infectada. Agora, o que aconteceria se isolarmos só 50% dos casos? Isso não quer dizer que metade da população será infectada, pois há tantos assintomáticos que continuam espalhando a doença que o resultado é praticamente o mesmo a uma sociedade que não fez absolutamente nada para isolar seus infecciosos. Observação importante número 2. Alterações na quantidade de pessoas que escapam dos testes causam mudanças desproporcionalmente grandes no número total de infectados. Se olharmos para o fato que identificar os casos o quanto antes é tão eficaz que podemos fazer até um comparativo curioso, mostrando que as doenças mais mortais são as menos perigosas, globalmente falando, é claro. Lembre-se que aqui estamos isolando os casos um dia após descobrir que estão infectados, mas se a doença mata seu hospedeiro em apenas um dia, o resultado da modelagem será idêntico. É terrível para aqueles que a contraírem, porque morrem logo, porém a doença não se espalha. Isso também nos diz que as doenças mais perigosas são aquelas que matam apenas uma parte da população e em outros nem chega a mostrar sinais. Ou ainda pior, quando ela se espalha silenciosamente por todos os indivíduos antes de se tornar mortal. Uma das razões pela qual o surto de SARS foi bem controlado em 2002 se deve ao fato de que quase todas as pessoas infectadas mostraram sinais. Portanto, foi muito mais fácil de identificar e isolar esses casos.
Outra correlação importante que precisamos salientar é o efeito positivo das terapias que reduzem o tempo da doença. Ou seja, administrar antivirais enquanto é cedo podem trazer os mesmos benefícios que isolar os infecciosos. Agora vamos supor que não existem testes em massa, nem remédios. Aí é que entra um outro parâmetro muito importante, que consiste em evitar contato entre as pessoas. Vamos chamá-lo de fator de distanciamento social. Nestas animações, vamos criar uma força repulsiva entre os bonecos, deixando o contorno amarelo toda vez que estiverem muito próximos uns aos outros. Mesmo tentando manter um distanciamento seguro, de vez em quando eles acabam se esbarrando. Outras vezes ficam tão próximos que acabam contraindo a doença, mas de toda maneira reduz o total de casos. Vamos analisar esses 4 exemplos. O distanciamento social só começa a valer depois de alcançarmos 50 casos confirmados. Na primeira caixa, o distanciamento social será aplicado em toda a população. Para a segunda caixa, 90% da população. Para a terceira, 70% e, por último, 50% da população. O que você acha que irá acontecer? Como era previsto, quando todos os habitantes adotam o distanciamento social, a doença desaparece por completo em pouco tempo. Vale dizer que nos 4 exemplos, o distanciamento social fez com que a curva fosse achatada. No entanto, quando analisamos o número total de casos, percebemos que basta 10% de desobediência no segundo exemplo para ter resultados muito próximos à população com 70% de adesão. Quase metade da população acaba infectada, o que é um pouquinho melhor do último caso com 50% de adesão do distanciamento social. Perceba que leva mais tempo para erradicar a doença no segundo caso, pois apenas 10% de desvios são suficientes para trazer a instabilidade necessária para que o fogo se mantenha ardendo por muito tempo. Mais uma vez, vou repetir que estamos olhando para um simulador. Cabe ao público julgar se o comportamento destes pontinhos representa o que viria a ser o distanciamento social para você quanto indivíduo. É claro que ficando em casa você não corre o risco de se infectar, mas alguns cidadãos simplesmente ignoram as recomendações e vivem no seu próprio mundo. Terceira observação importante: distanciamento social retarda a propagação, mas mesmo pequenas imperfeições a prolongam. Agora vamos ver este exemplo com 12 comunidades separadas, mas que permitem viagens entre elas. Cada habitante tem a probabilidade diária de 2% de viajar até o centro de outra comunidade. Agora vamos repetir o mesmo teste e a partir de 100 casos confirmados, iremos reduzir essa probabilidade para 0,5%, ou seja, vamos dividir as chances por 4. O que você acha que vai acontecer? A resposta mais realista é: depende. Na maioria das vezes, todas as comunidades acabam infectadas. Eventualmente, algumas comunidades ficam intactas. No geral, quanto mais cedo você reduz as viagens, melhor. Mas se aquelas comunidades já estiverem com focos de infecção, fará pouca diferença. E dentre todas as soluções possíveis, essa medida sozinha acaba não sendo suficiente. Quarta observação: restringir o trânsito entre comunidades no final do campeonato tem um efeito muito limitado. Ao repetir o mesmo teste em grupos maiores, como se fossem grandes centros urbanos ou metrópoles, vemos que da feita que a doença surge em algumas delas, então ela se espalha para as demais rapidamente e até as periferias vão ficando saturadas. Agora vamos dar uma atenção especial para explicar como quantificar a propagação. Considere uma pessoa infectada e quantas pessoas poderão ser infectadas a partir daí. O número médio dessa conta representa o número efetivo de reprodução, ou simplesmente R. Outro parâmetro é considerar o R0, quando a população está totalmente suscetível a ser contaminada, ou seja, bem no início da propagação.
Você deve ter notado que em todas as simulações aparece o R seguido de um número aqui embaixo. O valor de R vai oscilando conforme a quantidade de indivíduos que estão infecciosos naquele momento. Precisamos contar quantas pessoas já infectaram, estimar quantas pessoas ainda poderão infectar, baseado na duração da doença, e fazer a média desse total. Por exemplo, em nosso primeiro estudo, sem introduzirmos nenhum parâmetro, o R fica em torno de 2,2 no seu auge. Depois começa a diminuir gradativamente à medida que a população vai ficando saturada. Quando o raio de infecção dobra, veja as consequências. R chega a 8, e esse fator tem uma influência enorme na taxa de crescimento. Faz todo sentido se pensarmos que o círculo maior cabem 4 vezes mais indivíduos do que no círculo menor. Quando cortamos pela metade a probabilidade de infecção, R fica em 1,3 e 1,7. Quando R é maior do que 1, o crescimento é exponencial, e nesse momento é considerado uma epidemia. Quando R se mantém próximo de 1, chamamos de endemia. E quando R é menor do que 1, passa a ter comportamento regressivo. Para efeito de comparação, o R0 do Covid está um pouco acima de 2, que é quase o mesmo da pandemia de 1918 da gripe espanhola, enquanto que o R0 da gripe sazonal ou influenza é bem menor, algo em torno de 1,3. No caso das viagens, quando acionamos o distanciamento social e bloqueamos as fronteiras, vemos o R descer para menos de 2. Demora um pouquinho para o R baixar, pois o cálculo é baseado na quantidade de infecciosos que existiam até estabilizar e começar a cair. Quando comecei esse estudo, o que mais tinha curiosidade era saber a influência de compartilhar lugares em comum e quais impactos resultariam, como ir ao mercado ou a lugares com grande circulação de gente. Quando colocamos um destino assim para nossos pontinhos, o R0 sobe para 5,8. Para nós, isso talvez seja um pouco injusto, pois coloca todos os indivíduos no mesmo lugar, sem levar em conta que pessoas mantêm uma distância segura, usam máscaras, evitam apertos de mãos, beijos, etc. Talvez devamos levar em conta que as pessoas normalmente não têm esse grau de intimidade como se fossem parentes ou amigos próximos que vivem na mesma casa. Para corrigir isso, vamos reduzir a probabilidade diária de infecção pela metade. Isso realmente faz o R0 cair também pela metade, mas o efeito de um ponto central continua horrível. Quinta e última observação: locais centrais compartilhados aceleram drasticamente a expansão da doença. Agora vamos rodar um exemplo em que, após o início de um surto, ligamos o distanciamento social e as pessoas continuam indo ao mesmo local que frequentavam antes. Talvez tenha percebido que alguns de nossos pontinhos fugiram da caixa. Isso não devia acontecer, mas vou propositalmente deixar assim, pois acho que talvez seja o reflexo de certas pessoas que fariam o mesmo. É como se tivessem olhado para o caos lá dentro e disseram: "Não, tô fora. Isso não é para mim." Muitos preferem se isolar nas suas casas de campo, então acho que realmente seja assim que certas pessoas reagem. Agora voltemos ao comparativo entre as curvas da primeira caixa, que não adotou nenhuma medida, a segunda logo abaixo no canto esquerdo, que adotou o distanciamento social e suspenderam as idas ao mercado, e a terceira com distanciamento social, mas continuam indo ao mercado. Nesse caso, o pico é um pouco menor, mas mesmo assim o número de infectados é elevado apesar do distanciamento. Agora faça suas apostas. O que você acha que seria mais eficaz? Além de adotar o distanciamento social, na caixa da esquerda vamos reduzir o número total de viagens ao mercado dividido por 5, enquanto na outra iremos diminuir a probabilidade de infecção dividindo por 2. Digamos que as pessoas agora estão super cautelosas, elas usam máscaras, lavam as mãos com frequência e evitam tocar o rosto. O grupo da esquerda precisou mudar drasticamente sua rotina, enquanto os da direita continuaram seus hábitos, porém muito mais cientes quanto à higiene. As curvas são quase idênticas, o que me surpreendeu, pois o primeiro grupo teve uma redução no fator de 5 e o outro no fator de 2. Acho que isso demonstra que seguir boas práticas de higiene, que é mais fácil de dizer do que botar em prática, realmente faz muita diferença. Claro que não precisa ser um ou outro. Nosso objetivo com este estudo é perceber as mudanças individualmente. Mas se você ficou curioso, aqui vai um exemplo quando aplicamos ao mesmo tempo o distanciamento social, restringimos as idas ao mercado e adotamos melhores práticas de higiene. É uma combinação muito boa.
mas quero reforçar mais uma vez que a melhor estratégia é apostar num sistema robusto de testagem em que possamos identificar e isolar os casos ativos. Mesmo neste exemplo do mercado, após o surto, conseguimos neutralizar a epidemia sem adotar distanciamento social nem alterar a rotina da população, apenas colocando os doentes em quarentena. Na vida real, os especialistas em epidemias adotam estratégias bem mais sofisticadas, como por exemplo na Coreia do Sul, na China e outros países europeus, que isolaram não apenas os casos confirmados, mas também fizeram testes em todos os que estiveram juntos ou próximos a essas pessoas, para identificar possíveis novos casos. Chamamos isso de rastreamento de contato, e os que deram positivo também foram mantidos em quarentena. A conclusão é que não há uma solução mágica para acabar com este problema. Mas enquanto traduzia este trabalho, pude perceber como é fundamental manter o distanciamento social e isso realmente ajuda a salvar vidas, pois vimos que mesmo um pequeno grupo de pessoas desrespeitando essas recomendações ou quando insistem em continuar frequentando os lugares de antes, acabam favorecendo um crescimento desproporcional no número total de doentes. A dura verdade é que enquanto a doença existir, da feita que as pessoas voltarem às suas atividades normais, se não forem tomadas medidas para conter novos casos, por menores que sejam, haverá uma segunda onda, e tudo começa do zero. Por fim, quero expressar meu respeito e admiração aos que lutam para controlar o avanço de doenças e impedir que se alastrem, pelo valor inestimável das testagens em massa e habilidade de isolar os casos, pelas pesquisas que desenvolvem remédios para os doentes e como é fácil subestimar todo esse esforço quando os tempos estão favoráveis. Fiz este trabalho durante uma pandemia, quando o público é capaz de identificar com facilidade o que está sendo mostrado. Mas no futuro, algumas pessoas estarão vendo o mesmo vídeo durante uma pandemia que nunca chegou a acontecer. Nos tempos em que uma nova doença poderia ter se espalhado se não fosse levada a sério e rapidamente controlada. Essas são as epidemias que nunca entrarão para os livros de história. Talvez seja esse o motivo para não valorizarmos os heróis que estão nos bastidores como deveríamos. Vivemos num mundo globalizado, com diversas interações entre grandes centros urbanos tornando a batalha cada vez mais desafiadora. Mas essa mesma conectividade também significa que as ideias se disseminam mais rápido do que nunca. Ideias e tecnologias que são capazes de nos munir com informações que podem ajudar desde o início. Nada acontecerá sozinho e estamos sujeitos ao erro, mas ainda acredito na nossa habilidade de aprender com os nossos próprios erros. Quero parabenizar você que assistiu este vídeo até o final. Por favor, me ajudem a divulgar este conteúdo que levou diversas horas para montar. Juntos vamos vencer esta pandemia. Muito obrigado.